Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hora de aprender novos conhecimentos de física. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre diferença de potencial, também chamado de DDP. Nossa aula, além dos conceitos iniciais, vamos fazer a resolução de alguns exemplos. Vamos ficar de olho no slide? Então, antes de a gente partir para o conceito de diferença de potencial, convido a vocês a fazer uma revisão de um conceito lá do primeiro ano do ensino médio, que é o conceito de trabalho. O conceito de trabalho, com certeza, na mente de vocês, está fazendo uma associação a diversos conceitos do nosso dia a dia, não é isso? Mas, na visão da física, a gente vai ampliar, tá certo? Ou seja, quando eu tenho um corpo e sobre esse corpo eu aplico uma força e esse corpo ele muda de posição, ou seja, esse corpo realizou deslocamento. Então, para a física, isso é chamado de trabalho. Então, para a física, quando existe a aplicação de uma força e o corpo mudou de posição, chamamos isso de trabalho. Então, como é que eu determino esse trabalho? Através de um produto. Produto lembra multiplicação. Multiplicação entre quem? Que vocês estão observando aqui, ó, força e deslocamento, tá certo? Só lembrando uma informação importante, que o trabalho é representado por uma letra grega, chamada tau. E vamos para a primeira situação, referente à diferença de potencial. Uma situação bastante curiosa, e acredito que todos já presenciaram essa situação, em que os pássaros realizam o pouso sobre fiação de alta tensão e não levam nenhum choque, tá certo? Como a gente sabe, a gente não pode fazer o toque nessas regiões, porque a gente pode levar um choque e pode muitas vezes ser mortal. Então, essa questão dos pássaros não sofrer nenhum dano está relacionado à questão das patas, ou seja, a distância entre as patas são tão curtas que a corrente ela flui normalmente e não traz nenhum impacto ao animal. Agora, se as distâncias entre as patas forem maiores, o que aconteceria? A corrente, ao invés de passar pela fiação, passaria da primeira pata até a última, ou seja, a corrente ia passar por todo o corpo do animal. Então, nesse caso, o animal sofreria uma descarga, tá certo? Então, o segredo aí está na questão da distância. Então, só recordando para vocês, os pássaros não levam choque porque a distância é curta, então a corrente flui normalmente. Agora, se tivesse uma distância mais longa, então a corrente ia passar da primeira extremidade até a segunda, ou seja, ia percorrer o corpo do animal. Por isso que ele não leva choque, tá certo? Então a física explica para vocês essa questão dos pássaros não sofrer nenhum dano na questão de fiações de alta tensão. Quando a gente fala de diferença de potencial, a gente fala de determinação através de formulação. Então, de que maneira eu vou determinar essa minha diferença de potencial? Através de uma divisão. A divisão através de quem? Do trabalho dividido pela carga, tá certo? Lembrando, tudo deve estar de olho ao sistema internacional de medidas. Então, o trabalho, de acordo com o sistema internacional, é expresso em Joule, tá certo? Que é representado pela letra J. Carga elétrica é representado pela letra C de Coulomb, uma informação bastante conhecida por vocês, porque é um conceito trabalhado em física elétrica. Diferença de potencial vai ser representado por quem? Pela junção das duas unidades, Joule por Coulomb. Ou também pode ser representado por V, que representa volts, tá certo? Ou você usa Joule por Coulomb, J barra C, como também pode utilizar a letra V de volts. Todas as duas unidades estão corretas. Vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é da Universidade Federal de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Vamos fazer a questão da leitura do enunciado. Uma partícula com carga que corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb se desloca do ponto A ao ponto B, que se localiza numa região em que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho igual a
4 vezes 10 elevado a menos 3 Joule sobre a partícula. A diferença de potencial entre os dois pontos considerados vale em volts, tá certo? Como eu falei para vocês, diferença de potencial pode ser expresso em Joule barra Coulomb, como também pode ser expresso em volts. Então, aqui a gente tem duas informações contidas no enunciado. Vou destacar aqui para vocês. Eu tenho a informação da carga, que é de 2 vezes 10 elevado a menos 7. E eu também tenho a informação correspondente ao trabalho, que é de 4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, como a gente acabou de ver agora há pouco, como é que eu determino a diferença de potencial, tá certo? Então, diferença de potencial vai ser o trabalho realizado dividido pela carga. Então, é só fazer a substituição dos elementos da divisão. Então, quem é meu trabalho? 4 vezes 10 elevado a menos 3. E quem é a minha carga? 2 vezes 10 elevado a menos 7. Bastante simples, é só trabalhar a questão da matemática e ficar de olho nos expoentes. Então, aqui eu tenho 4 dividido por 2, bem simples, 2, tá certo? Trabalhando divisão, potência de mesma base, repete a base, então coloquei aqui a base 10, ok? E a gente faz o que com os expoentes? Subtrai. Aí fiz aqui numa caixinha para vocês verem a questão da subtração. Então vai ficar o quê? Menos 3, menos, da onde saiu esse menos? Porque eu estou trabalhando uma divisão, menos 7. Então, menos 3. Fazemos o jogo do sinal aqui, olha, fica positivo, então fica mais 7. Fazendo menos 3 com mais 7, eu tenho o valor correspondente a 4. Então, eu tenho como resultado final 2 vezes 10 elevado a 4 volts, tá certo? Primeira questão resolvida, vamos para a segunda. Na segunda questão, a gente tem, no campo elétrico, foram medidos os potenciais em dois pontos, A e B. E encontra-se com a voltagem 12 e 5. Qual o trabalho realizado por esse campo quando se transporta uma carga pontiforme de 18 microcoulomb de A para B? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é a questão da carga, tá certo? A carga expressa aqui é de 18 microcoulomb. Então, vamos fazer uma transformação aqui. Lembram dos submúltiplos? Então, coloquei aqui na caixinha para vocês 18 microcoulomb. 18 microcoulomb vai ser representado agora de que maneira? 18, a letra micro vai ser substituído por 10 elevado a menos 6, tá certo? Como todo número deve ser representado maior ou igual a 1 e menor que 10, então fica 1,8, tá certo? Faltou colocar a vírgula aqui, mas tem uma vírgula, vezes 10 elevado a menos 5. Por quê? Andei uma casa para o meu lado esquerdo, e quando eu ando para o lado esquerdo, tem uma casa positiva. Então, uma casa positiva menos 6 fica menos 5. Vamos lá. Para se determinar o trabalho, basta realizar uma multiplicação, tá certo? Então, aqui, olha, trabalho é igual a carga vezes a diferença de potencial, porque tem VA menos VB. Vocês estão observando que no enunciado eu tenho duas voltagens. A voltagem de A, 12, e a voltagem de B, que é 5. Então, o que eu faço aqui, olha, trabalho, não é isso? Que a minha carga, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. A gente acabou de fazer agora aqui no quadrinho, tá certo? Vezes a diferença entre A e B. Então, meu A corresponde a 12 e meu B corresponde a 5. Então, o que a gente faz aqui, olha, trabalho, repete 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, e a gente faz 12 menos 5, que corresponde a 7. O que a gente realiza? Uma multiplicação. Lembrando, a gente multiplica os números e realiza a potenciação por último. Então, ao realizar a multiplicação 1,8 vezes 7,
vocês vão chegar ao valor de 12,6. Como eu acabei de falar para vocês, o número deve ser o quê? Maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, eu tenho que número aí? 12,6, tá certo? Multiplicando 1,8 por 7, eu tenho 12,6. Então, nesse caso aí, eu vou andar uma casa para a esquerda, vai ser uma casa positiva, então vai ficar que número? 1,26, tá certo? Andei uma casa positiva e subtrair com menos 5. Então, eu tenho que valor? Menos 4. Então, esse é o valor correspondente ao trabalho. Então, só recordando, se a questão pediu para calcular a diferença de potencial, você vai realizar uma divisão. Pediu para calcular o trabalho, o que você vai fazer? Vai pegar a carga e multiplicar pela diferença de potencial. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer dúvida é só falar pelo WhatsApp, tá certo? E estamos aqui para ajudar vocês, tá certo? Na próxima aula a gente trabalha com outros exemplos. Então, um abraço a todos e até mais.